Olá, turma. Aqui é o Flávio Alencar, fisioterapeuta, especialista em terapia manual, mestre em ciências médicas. E eu tô aqui hoje, né, para falar sobre um caso clínico bacana que apareceu lá na clínica. É um caso de uma canelite, tá certo? De uma corredora. Mas antes de entrar aqui no conteúdo, né, eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho para receber a atualização sempre em primeira mão, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre esse caso clínico. Então, é uma atleta corredora, maratonista, e ela foi encaminhada para mim pelo seu técnico, porque ela começou a apresentar dores na perna, né? Vulgarmente, a gente fala vulgarmente na canela, tá bom? Então, ela estava sendo diagnosticada com uma canelite, ou síndrome da dor tibial medial, tá bom? Vulga canelite. Então vamos falar um pouquinho das imagens dela. Ela chegou com algumas imagens e vou mostrar para você como que o fisioterapeuta tem que se comportar, né, diante dessa avaliação. O que é que ele tem que fazer clinicamente e o mais importante, o que é que ele tem que observar radiologicamente. Então vamos nessa. Bom, turma, eu gosto, né? Você está olhando aqui a tela do computador. Então, nesse caso aqui, sempre que o paciente chega para ser avaliado por mim e ele está trazendo um exame diagnóstico por imagem, normalmente ele chega com um laudo impresso e um papelzinho do laboratório, né, diagnóstico por imagem, contendo um login e senha para ele acessar as imagens dele no computador, tá? Tanto as imagens quanto o laudo. Então, eu prefiro dessa forma, né? Quando ele chega com os exames impressos, não que seja ruim, mas não é o ideal, tá bom? O exame impresso é chamado de melhores momentos, mas nem sempre tem os melhores momentos que importam para nós, né? Então, eu prefiro realmente aqui ter o login e senha, isso é completamente legal, não está errado, tá bom? Os laboratórios oferecem isso, né, para os pacientes e qualquer um pode ter acesso. Então, eu prefiro dessa forma porque tem todas as imagens, como você está vendo aqui, ó. Então, você vê em tempo real aqui, ó, a ressonância magnética da tíbia dela, tá? Então, vamos lá, vou mostrar aqui alguns detalhes importantes, tá ok? Da ressonância. Então, aqui é um corte no plano sagital, sequência ponderada T2. Como é que eu sei que é sagital, Flávio? É só olhar aqui, ó. Você olha o joelho, você está vendo aqui o joelho de lado, tá bom? É um corte no plano sagital. Aqui tem um corno posterior do menisco medial, corno anterior, aqui a patela. Não vou me deter aqui. Vamos olhar para a tíbia, né? Então, nessa parte aqui que a gente está olhando são partes moles, tá certo? Flávio, como é que você sabe que está em T2? Porque o aspecto da imagem está mais escurecido, ó, tá? E T2 é a sequência ponderada ideal para visualizar patologia, né? T1 é ideal para anatomia. Então vamos continuar aqui, ó, descendo o corte, tá? A gente vê uma cortical óssea, ó, bem espessa, isso aqui é adaptação, né? Mostrando que ela é corredora. Mas olha o achado aqui importante, ó. Essa é a coloração do osso normal, tá? Na ressonância magnética, na sequência ponderada T2. Então você vem descendo. Quando chega aqui nessa área, pessoal, olha como está esbranquiçada, né? A gente chama aqui uma imagem hiperintensa, tá? Ou imagem com hipersinal. O que é que isso significa? Que aqui já mostra lesão óssea, aqui já mostra edema ósseo, tá bom? Visto que a imagem hiperintensa está acometendo o osso, tá ok? Então aqui a gente já vê que é uma canelite que tem um componente ósseo, tá? Vou continuar aqui descendo, ok? A gente vê um pouquinho de edema ainda, né? Ó, esparso, tá? Espalhado pela tíbia. E mais uma vez, essa parte bem preta ó, é a cortical óssea. Aqui no caso dela, ó, tanto medial quanto lateral, né? Perdão, tanto anterior quanto posterior, mas enfim. A gente percebe que ela tá mais espessa, mostrando que isso é adaptação, né? Ela é corredora, muito estresse na tíbia, e isso é um bom sinal, tá? Sinal de uma canela, né? De uma tíbia forte, ok? Você vem descendo. Ok. Então essa foi a perna direita, que é onde ela tinha mais sintomas. Vamos para a perna esquerda, tá? Então a gente vai aqui. Opa, perdeu um pouquinho o sinal. Só aguardar aqui. Bora, amiga. Acontece, né? Opa, tá voltando. Só um minuto. Falha técnica, mas vai voltar. Pronto. Então, ó, a gente vem agora, né, na perna esquerda, tá? E, mais uma vez, a gente vê aqui uma cortical óssea, vamos lá, ó, uma cortical óssea boa, né? Você já vê que não tem tanto edema como na outra. Tem uns edemazinhos esparsos também, ó, mas a perna esquerda era sem sintoma, né? Então, praticamente aqui não chamou a atenção, né? Nada que chama a atenção para nós fisioterapeutas. Então, vou agora para essa imagem, onde a gente pega aqui as duas pernas, tá?
para comparar um lado com o outro. Aqui são os gastrocnêmios, ó, perna direita, perna esquerda, gastrocnêmios, tá? Aqui o sólio, já mais profundo, né? Tá chegando aqui na tíbia e aqui vamos fazer observações importantíssimas, tá? Pronto, vamos começar por aqui. Então aqui a gente está visualizando a tíbia direita e a tíbia esquerda, tá? Então a gente vê aqui que na tíbia direita, ó, tem a regiãozinha de edema ósseo, assim como tem na esquerda também. Porém aqui, ó, onde eu estou apontando com o mouse, já não é tanto parte óssea, né? Essa parte bem escura, a cortical óssea, chegou aqui, a gente está em partes moles. Aqui especificamente, pessoal, é fáscia do tibial posterior. Então a gente já vê que tem uma inflamação, tá? Inflamação de tecidos moles na periferia aqui da tíbia, tá? Ou seja, no tecido adjacente aqui à tíbia. Essa região aqui é especificamente uma área do tibial posterior, que o corredor força muito durante a corrida, tá? Tanto excentricamente quanto concentricamente, tá bom? Então, alguma coisa estava fazendo com que ela estivesse usando mais a perna direita, tá? Forçando mais essa região e acabou gerando também uma lesãozinha aqui miofacial do tibial posterior, tá? Percebe-se também, ó, que essa área aqui de tecidos moles, você vê que essa área aqui, ó, é mais grossa, né? Mais espessa do que essa, ó. A gente vê ela é um pouquinho mais esbranquiçada, como a gente está vendo, né? Então, ou seja, imagem hiper intensa, né? Mostrando sinal de inflamação, mais do que esse lado. Quando você desce aqui um pouquinho mais, ó, aqui é um corte no plano frontal, tá? Aquele outro sagital aqui é um corte no plano frontal ou coronal. Então você vê, ó, que tem edema, ó, você vê que essa área aqui, ó, é mais grossa do que essa, né? Então existe uma maior área de tecidos moles, sinal de que está inchado, tá bom? Essa região medial aqui da tíbia, ok? É diferente aqui do lado esquerdo. Então, novamente falando, né, os sintomas estão aqui na perna direita, é onde ela tinha mais sintomas, tá? Eu descendo aqui, ó, a gente não vê mais nada. Só para curiosidade, eu vou mostrar aqui na sequência ponderada T1, ó. T1 você vê que é mais claro, a gente está vendo aqui gastrocnêmios, né? Passou o gastrocnêmios, estão vendo sólio, chegou aqui na tíbia. E olha lá, você não consegue identificar direito as lesões. Por quê? Porque a sequência ponderada T1 é melhor para estudar anatomia, já a sequência ponderada T2 é melhor para estudar patologia, tá? Visto isso, vou voltar aqui a imagem para mim, tá? Então, para falar um pouquinho como é que foi o tratamento dela. Então, a gente viu que ela tem dois tipos de canelite, né? Um componente ósseo e um componente muscular. O componente ósseo não chegou a ser uma fratura por estresse, era mais um edema ósseo, sim uma lesão óssea que poderia evoluir para uma fratura por estresse, mas não chegou a esse ponto. Mas também tinha um componente miofacial do tibial posterior. Flávio, dava para ter diagnosticado isso clinicamente? Pessoal, com perfeição, com exatidão para dizer que é óssea e miofacial, não, tá? Clinicamente foi o que a gente viu. Era dolorida a palpação, tá? Então, quando você fazia a palpação, era dolorido, mostrando que existe sim um componente miofacial. A gente fez o teste da percussão, deu negativo, sinal de que não era fratura por estresse, né? Então, quando é uma reação do periósteo, quando é uma lesão de tecidos moles, geralmente na palpação a pessoa sente. Então, a gente poderia ter deduzido que poderia ter ou uma lesão de periósteo ou uma lesão de tibial posterior. Normalmente, o que aparece mais? Lesão do tibial posterior. Então, eu, Flávio, ficaria focado o que mais? No tratamento da miofacial do tibial posterior. Porém, como ela trouxe a ressonância magnética, nós vimos que existia um componente ósseo. Mas também tem um outro diferencial que aconteceu, que foi, como estava próximo da maratona dela, o médico receitou um anti-inflamatório corticoide, né? Não lembro se foi um beta-30 ou um diprospan. Acredito que foi um diprospan que ela tomou. E não teve uma resposta satisfatória. Isso, para nós fisioterapeutas, é uma informação importante, porque mostra o quê? Se o componente miofacial fosse mais forte, o anti-inflamatório corticoide teria feito um efeito melhor, tá? Como não teve, já mostrava que o componente ósseo estava se sobressaindo. Então, o que é que nós lá na clínica fizemos? Eu e minha equipe. Nós fizemos a liberação miofacial dela, né? Do componente do tibial posterior. Sim, fizemos. Era profunda, era um pouquinho dolorido, mas a gente brinca, né? É ruim, mas é bom. Então ela sentia dor, sentia desconforto, mas depois vinha o conforto, depois vinha o alívio. Tanto que ela conseguiu continuar com os seus treinos e conseguiu concluir a prova, né? Viajou e fez a prova dela como estava planejado. Então, a gente fez a liberação miofascial, usamos como deslizante, né?
uma pomada com alguns componentes fitoterápicos, como copaíba, mastruz, cânfora, mentol, tá bom? Que dava um alívio, né? Que ajudava nessa parte de recovery dela. Usamos o laser. O laser a gente utilizou principalmente para o componente miofascial, então a gente utilizava uma dose de 3 joules, 10 segundos por ponto, em 3 fileiras, cada fileira 6 pontos, né? Então tava totalizando 3 joules, né? Tava totalizando aí 3 fileiras, com ser 18 joules no total, tá? 10 segundos por ponto. Do laser infravermelho. Depois a gente aumentou a dosagem para 9 joules, fizemos 10 segundos por ponto, na mesma coisa com o laser vermelho, tá? Para causar mais analgesia. O infravermelho mais para modular a inflamação. E depois, para o componente ósseo, a gente utilizou o ultrassom estático, tá? Em torno de 10 minutos. Esse ultrassom estático ele era pulsado a 20%, 48 Hz de frequência, tá? O cabeçote de 3 MHz, perdão, o cabeçote de 1 MHz, e a gente utilizava uma dose de 0,3 a 0,4 watts por centímetro quadrado. Raramente a gente chegava no 0,5 e não passava disso, tá? Era 0,3, 0,4 watts por centímetro quadrado durante 10 minutos, focado, né, sem mexer, ultrassom estático, que é utilizado muito para reparação óssea. Pessoal, funcionou muito bem, né? Ela conseguiu controlar bem esses sintomas, ela conseguiu continuar com o treinamento dela de volumes altos de corrida, conseguiu correr os 42 quilômetros e conseguiu concluir o seu objetivo com sucesso, tá? Me deu notícia lá depois, né? Como é que foi, agradeceu, mostrou a foto da medalha, toda feliz. Perguntei para ela como é que ela tava com os desconfortos musculares normais para quem corre 42 quilômetros, né? Mas a canela ficou bem, tá? A perna ficou bem e deu tudo certo, tá? Então, atualmente, né, foi proposto para ela uma avaliação biomecânica, né, para fazer a correção, porque é que ela estava usando mais a perna direita do que a esquerda. Fizemos também análise de tênis e foi tudo bem, tá certo? Então, turma, era isso que eu queria mostrar para vocês, né, em relação ao caso clínico dessa canelite. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, tá certo? Se você quiser que eu fale de novos parâmetros, dos aparelhos, enfim, fica à vontade para interagir comigo aqui nos comentários, tá? Então aqui tem os QR Codes, né, do meu Instagram, do meu grupo VIP no WhatsApp. E mais uma vez, está aqui meu canal no YouTube. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você vai estar recebendo sempre atualizações, né? Sempre as novidades em primeira mão, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!